Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a explicação sobre os comandos SQL. Isso, a explicação, o exemplo que eu vou pegar aqui está na apostila, foi passado aí no grupo, né, do Google Sala de Aula. E depois desse exemplo aqui, dessa explicação, daí nós vamos fazer o primeiro exercício. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui de estudar as linguagens de construção estruturada? Primeiro que você precisa saber, precisa entender, porque sempre tem um comando para você criar banco, criar tabela, criar campo, né? Ou fazer isso tudo de uma vez. E cada comando tem a sua importância, tem o seu objetivo. E aqui nós vamos estudar os principais, e eles são divididos em DDL e DML. Os primeiros que a gente vai ver aqui são os DDL. DDL são os comandos de definição de dados. Tá? Então, quando a gente vai criar a tabela, criar banco, exclui ou inclui um campo, assim por diante. Tá? Então, são os primeiros aqui. Já o DML são linguagens de manipulação de dados. Então, para a gente, é o famoso select, então a gente busca dados e depois a gente pode manipular registros, no sentido de alterar, incluir e também excluir registros. Então, aqui a gente diz respeito à infraestrutura, que é o DDL, né? E o DML daí já diz a respeito aos comandos de manipulação dos registros. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui são os DDL, né? Em inglês vem de Data Definition Language. Ele serve basicamente para fazer a criação, modificação e remoção de tabelas e índices. Tá? Então, a gente viu o review na semana passada, alguns conceitos de tabela, campo, chave, relacionamentos, e agora a gente vai para os comandos. Então, o primeiro comando que a gente tem aqui, naturalmente, ele tem que ser um create database, né? Ou um use, nome da base. Por que create? O create vem do próprio nome aqui, criação de uma base de dados, né? E esse if not exists, você já deve imaginar, mesmo sentido de comando de programação, né? Criar database ou banco de dados, se não existir, aí o nome aqui. Então, aqui na apostila, ele está com os nomes que eu deixei em azul, são os comandos, digamos, reservados, são comandos existentes para utilização de SQLs. Né? No caso aqui, a maioria, a primeira parte, né, vai ser de definição de dados. E os que estão, digamos, na cor normal, preto, né, eles vão ser nome de banco, nome de tabela, nome de índice. Então, são nomes que a gente necessita para criar a estrutura dos dados. Então, esse primeiro comando aqui, create database, se não existir, né, o bancos agências novo. Aqui eu estou usando o underline, já seguindo aquelas premissas que também foi revisto na semana passada, né? A gente não cria banco com espaço, se for fazer palavra composta, usa o underline, né? Ou então usa assim, com a segunda palavra, ou as outras palavras, né? E em letra maiúscula. Vamos deixar como estava aqui, os underlines agência novo, e logo na sequência eu uso esse comando aqui, use, né? Porque quando eu crio uma tabela, eu tenho que saber qual banco ele vai criar. Ele não cria uma tabela sozinho sem ter banco de dados. Então, quando a gente dá um comando create database, a gente já usa o use na sequência. Reparem que esse nome aqui, né, bancos, underline, agências, underline novo, tem que ser o mesmo desse aqui. E na sequência a gente vai para a criação de tabelas. Criação de tabelas, então, create table, table de tabela também, se não existir. Esse comando aqui, digamos que ele é alternativo, se eu fazer isso daqui, ele vai tentar a tabela criar no banco, né? Tabela banco, nome da tabela aqui. Se essa tabela já existir, ele vai dar um erro. Então, se eu coloco um comando aqui, esse alternativo, o
que acontece? Ele verifica que já existe, aí ele cria. Aí depois, na sequência, ele tem que estar nessa estrutura aqui, entre parênteses, tá? Código do banco, do tipo inteiro, not null. Not null quer dizer, ele é obrigatório, ele não pode ser nulo em nenhum momento. Tá? Naturalmente, quando a gente cria uma chave, né, que aqui a gente vai usar o código do banco, ele já deve ser naturalmente como not null. Aí depois os outros campos, aqui separado por vírgula, tá? Os campos e comandos separados por vírgula, aqui tanto faz deixar em linhas separadas, eu poderia deixar tudo assim em uma linha, né? Mas a gente coloca em linha separada que fica mais fácil de identificar, mais fácil de explicar, e assim por diante. As primeiras linhas a gente coloca como se fossem os nomes dos campos de tabela. Então sempre tem que ter o nome do campo, né? Depois o tipo dele, e depois, se ele é not null, a gente coloca. Se não precisar, ou seja, se ele for um campo que a gente pode deixar em branco, não precisa desse comando aqui. A chave primária tem que colocar. Um segundo aqui, no caso, é nome do banco, varchar 50. Também not null. Qual vai ser a chave da minha tabela? Código do banco, primário key. E aqui eu coloquei só um único key, né, uma chave única, ou seja, ela não é a chave estrangeira, e também não é chave primária. Eu chamei de AK nome banco. Tá? Qual seria o campo aqui que faz parte da chave. Esse engine a gente coloca aqui, porque ele faz parte do motor, engine vem de motor, né? Que ele serve principalmente para identificar algumas situações que a gente coloca no banco, por exemplo, nome de campo, nome de tabela, o registro se pode ter acento ou não. Né? Então, mais para frente eu explico certinho o que é o engine, que a gente deixa o InnoDB como padrão. E depois dos comandos de criação de tabela e dentro deles vai os comandos de campos e chaves, aí eu tenho que separar ele por ponto e vírgula. Tá? Então, o último aqui, o fim de comando é o ponto e vírgula. Depois aqui tem a estrutura da tabela agência. Eu não falei, mas essa primeira linha aqui que ele está acima, ele não é comando, tá? Ele é a gente fala, igual a gente faz na programação, um comentário, né? Em algumas linguagens a gente usa o barra barra, em outras linguagens a gente usa, como Java, barra asterisco, e depois para encerrar asterisco barra. Então esse aqui, ele é só o nosso comentário. Né? Aqui na tabela agência, então, ele está fazendo o código do banco, código da agência e o nome da agência. Então, aqui ele já está fazendo uma referência, embora não mostre explicitamente, né? Ele não está fazendo a referência direta para código do banco, que é a tabela anterior. Né? Mas depois a gente vai fazer um comando para referenciar. Aqui a gente só está fazendo um nome de chave, tá? Depois vai virar chave estrangeira. Aí a gente tem outra tabela, que é cliente, e outra tabela saldo. Aqui vem os comandos de restrições de chave, ou seja, quando é chave estrangeira, a gente cria um comando, tem que fazer um comando para a criação dessa chave. Do jeito que está aqui, ele somente criou uma chave no banco, mas ele não está referenciando a tabela. Então aqui ele faz a referência, fazendo separado, então alter table agência, que é a tabela aqui que tem a referência, vai ter a referência do código do banco. Tem o comando add constraint, então adiciona uma restrição, dou o nome como se fosse dessa restrição aqui, né, que pode ser um nome genérico, mas eu quis colocar o nome da tabela, e uma numeração de FK. Qual o campo que ele está referenciando? Né? Qual vai ser a foreign key, chave estrangeira, código do banco. Referencia qual tabela? Banco, que é a tabela anterior. E qual o campo da tabela anterior? Código do banco. Tá? Esse on delete on cascade, depois eu explico ali direto no PHP-MyAdmin o que eles são. Mas aqui ele quer dizer que para eu deletar ou dar um update, ele tem que estar em cascata. Eu não consigo, uma restrição, digamos, que eu não consigo deletar agências se já tiver um banco, vice-versa.
E assim também ele está fazendo uma restrição para a tabela cliente e uma tabela saldo. Vou colocar aqui os comandos todos para a gente fazer a criação de uma vez lá no banco. Tá? Só estou copiando aqui o código. Ctrl+C, daí eu vou lá no PHP-admin, venho aqui em SQL e vou colar. E vamos rezar para dar certo. Aqui vim executar, né? Aí deu certo. Tá? Quando aparecer assim, ó, tudo em verdinho, como um tique verdinho, é porque ele deu tudo certo. Então ele separa ali no arquivo que eu mandei, cada comando, né? Daí ele diz se deu certo ou não. Se aparecer algum em vermelho, significa que aquele comando deu errado. Não significa que todo o seu arquivo deu errado, tá? Ele pode ser que ele conseguiu criar o banco, criar uma tabela, mas de repente uma restrição ele não conseguiu fazer. Então pode acontecer de algum comando dar errado, mas os outros deu certo. Aí aqui ele não está aparecendo ainda. Né? Isso aqui é só um problema de cache do PHP-admin. Então é só vir aqui, dar um F5. Esperar ele carregar. Beleza. Está aqui, ó. Então qual o banco que eu tinha colocado lá para aparecer? Bancos, underline, agências, underline, novo, que é o que está aqui. E as tabelas? Tá aqui as nossas tabelas. E as colunas de cada tabela? Tá aqui nossas colunas. Né? Reparem que aqui ele mostra as tabelas em ordem alfabética, né? Mas não significa que eu inseri primeiro essa tabela no banco. Né? A ordem que eu insiro lá não vai ser a mesma que aparece aqui. Então, se eu clicar em cima do banco, vai aparecer todas as tabelas. Se eu clicar em uma tabela específica, vai aparecer os dados da tabela. Como a gente não tem nenhum, né, nós só inserimos os registros de definição de tabela, então não tem nenhum registro, mas a estrutura eu posso ver aqui. E é isso, pessoal. O próximo passo que eu vou explicar alguns outros comandos de manipulação, mas o primeiro passo aqui para inserir o banco todo seria esse. Né?